Copa do Mundo de Mountain Bike, Lenzerheide, Suíça, penúltima etapa. Após uma queda no start looping e ser estratégica por quase toda a etapa, se mantendo na segunda, terceira colocação, a Rissved fez um ataque na última subida sobre a Terpstra e ganhou a etapa de hoje. Chegando Rissved em primeiro, Terpstra em segundo, Pauline Ferrand-Prévot consolidando a ótima forma em terceiro. Na última volta, pneu furado. Perdeu várias colocações, voltou para a bicicleta e completou a etapa na oitava colocação, atrás de Kate Courtney na sétima colocação. Ao contrário do que aconteceu com a Ilana Neff, a Kate Courtney terminou na sétima colocação sem ter tido nenhum imprevisto mecânico, ou seja, realmente ela está sofrendo para reencontrar o ritmo de uma campeã mundial de mountain bike. No pódio, a Rissved, Terpstra e Pauline Ferrand-Prévot, todas super emocionadas. Eu recebi a informação, muito obrigado pela informação, de que a Rissved, após ter conquistado a medalha olímpica, ela entrou num quadro de depressão profundo e ela na entrevista disse que 2 anos atrás ela não queria estar viva e que ela estava extremamente feliz, emocionada, como a Pauline Ferrand-Prévot, por ter reencontrado o caminho do pódio. Daí, o que aconteceu isso na classificação geral? Snowshoe, aqui nos Estados Unidos, que eu estarei presente, é a próxima etapa. A Ilana Neff continua como líder do campeonato, a Kate Courtney logo abaixo, as duas irão brigar pelo título do campeonato. A vantagem da Kate Courtney, que tem sofrido nas últimas etapas, é que ela vai ter mais tempo, eu diria, para descansar e não para treinar, para tentar reencontrar o ritmo e talvez brigar pelo título. Isso primeira, segunda colocação. Terceira, quarta colocação, a Pauline Ferrand-Prévot vai brigar com a Terpstra para tentar consolidar a terceira colocação. Eu não sei se matematicamente pode acontecer algo muito diferente do que isso. No feminino é isso, foi super emocionante. Masculino, uma largada super estratégica, bem diferente do que a gente tem visto, principalmente do Avancini. Logo no começo, o Avancini se colocou atrás do Mattia van der Poel e do Nino Schurter durante o start loop, durante a primeira volta, estava incrível. Qual que é o problema? Mattia van der Poel, alienígena, o Avatar, sabe o Avatar, o filme? É um cara que fica ali no videogame, né, na cápsula em algum lugar, e tem um soldado virtual em algum lugar. Parece que o Mattia van der Poel é um moleque de 13 anos que fica assim, e o Avatar é o Mattia van der Poel em cima da bicicleta. É sem explicação. O problema é que o Mattia van der Poel é a última etapa que ele vai fazer. Então ele queria ter certeza que ele iria ganhar. O Nino Schurter, correndo em casa, também queria ganhar. Quando você coloca esses dois alienígenas para disputar uma etapa da Copa do Mundo, acontece o que aconteceu hoje. Os dois começaram a forçar, principalmente o Nino, que não é algo que ele não faz geralmente. Ele não se incomodou em dar as cartas hoje. Na volta, 80% da volta era ele que ditava o ritmo. Se não era ele que estava ditando o ritmo, era o Mattia van der Poel que estava tentando atacar e o Nino tentando atacar. Essa briga fez com que o Avancini, que durante um tempo conseguiu se manter com eles, começasse a perder um pouco de tempo. Ao longo das voltas, enquanto os dois alienígenas, Van der Poel e Nino, brigavam para descobrir quem que é o mais alienígena, o Avancini se conectava, ou na verdade o Matthias Flückiger chegava no Avancini. Ele não ultrapassava o Avancini tentou fazer um sinal, e aí, vamos trabalhar junto? O Flückiger, não, até o momento que o Flückiger, eu não sei se o Avancini perdeu o ritmo ou se o Flückiger acelerou, mas o Flückiger foi à frente, consolidou a terceira colocação. O Avancini continuava perdendo o ritmo e ele era absorvido por um grupo de perseguidores. Essa situação não mudou até a última volta, até o momento em que o Mattia van der Poel resolveu fazer uma aceleração que é algo inexplicável.
Eu super recomendo, tem que ir lá no Red Bull TV e assistir, para quem não assistiu, a aceleração do Mathieu Van Der Poel. Ele praticamente durante uma volta inteira, ele colocou um ritmo que eu nunca vi ele pedalando por tanto tempo tão forte. Nesse momento que você descobre que talvez tudo que ele tenha feito, que a gente viu até hoje, na verdade não é necessariamente o máximo dele. Eu acho que hoje talvez ele tenha dado o máximo dele. E a gente viu qual que foi o resultado disso. Vitória da etapa, com o Nino em segundo, Flückiger em terceiro e o Avancini na 10ª colocação. O que é algo que foi inesperado hoje, principalmente tendo tido uma largada mais conservadora, quando o Avancini começou a perder o ritmo. No primeiro momento, por conta do ritmo que era muito forte dos dois, falei, ok, pelo menos a 3ª colocação, ou ele vai reencontrar o ritmo na hora que os dois na frente resolverem parar de fazer um ritmo tão exagerado, se é que essa é a palavra. Mas parece que realmente ele perdeu o ritmo durante a etapa. Ele postou no Instagram que ele, nas 2 últimas voltas, quando ele já tinha perdido o ritmo, ele bateu a cabeça numa ponte, e parece que isso desligou ele e ele conseguiu completar na 10ª colocação. Entrevista do Mathieu Van Der Poel. Obviamente perguntaram para ele se ele não ficou com vontade de fazer a última etapa. Ele disse, não, porque meu planejamento não é esse. Meu planejamento, eu tenho outra, olha a palavra que o cara usa, eu tenho outras prioridades. Ele pode se dar ao luxo de abrir mão de um campeonato mundial de mountain bike porque ele tem outras prioridades. Esse cara realmente ele está em outro planeta. Mas talvez mais importante do que isso é que ele é um cara que respeita o planejamento dele, né? Acho que Andorra, que ele até comentou que talvez ele pudesse não ter, ele deveria ter participado, mas ele não participou porque ele precisava descansar. Então ele é um cara que muito prematuramente ele aprendeu o valor do descanso, de que às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa para ter outra coisa mais significante. E por incrível que pareça, para ele existem outras prioridades além do campeonato mundial de mountain bike, o que é realmente algo impressionante. Não tem muito o que falar sobre o avatar Mathieu Van Der Poel. O Nino Schurter disse que lógico que ele gostaria de ter ganho, mas ele ficou em segundo, sendo o Mathieu Van Der Poel em primeiro, com a performance fenomenal, ele se sentiu feliz. Então, você vê um cara que tem todos os títulos que o Nino tem e em aceitar que o Mathieu Van Der Poel é realmente um cara de outro planeta, fala assim, bom, eu tô em segundo, mas olha o cara que ganhou, né? Tô super satisfeito. E provavelmente o fato do Mathieu Van Der Poel não participar da última etapa, o Nino tem uma chance muito grande, a não ser que algo aconteça de muito errado, para concretizar o título. Matthias Flückiger também não vai participar da próxima etapa. O Avancini foi uma pena hoje, de verdade, porque assistindo a prova, a largada foi super de ver ele mais dentro da prova, né? E ao mesmo tempo, por coincidência ou não, ele perdeu a performance. Agora, daí começam os momentos de especulações. Algumas pessoas confundem as minhas especulações com julgamentos ou críticas. Qual que foi a primeira coisa que eu pensei? Olha só que louco, para ver quando eu falo que não é crítica. Geralmente ele faz uma largada agressiva. Na primeira etapa, que ele não fez uma largada agressiva, ele perdeu o ritmo. Então a primeira coisa eu falei assim, putz, será que ele precisa dessa largada agressiva para se manter bem e concretizar uma etapa inteira melhor? Talvez. Essa é uma possibilidade. Na verdade, eu acho que ele não precisa ser tão agressivo quanto geralmente ele é. Ele pode ser agressivo, mas ele pode colocar mais componentes estratégicos nessa agressividade. Ponto. Ele veio de uma semana bem dura, que foi a semana de Val di Sole, quando ele decidiu a 2 horas da largada largar. Inclusive, teve um vídeo no Red Bull antes da transmissão, que foi muito bacana, que mostrou ele dando uma entrevista, assistindo no iPad, ele completamente exausto, abrindo o champanhe, ele dando gargalhada, porque ele tá pálido, assim, completamente exausto, ele não tem força para abrir o champanhe,
daí bate a rolha no boné, voa capacete, ele dando gargalhada, foi bem bacana essa parte. Em Val di Sole, realmente ele deu tudo, ele saiu de lá sem absolutamente nada. Esse fato de passar mal, tudo, esse calendário super exigente que eles têm, e eles são profissionais, eles têm que fazer, a não ser que o cara consiga abrir mão, por exemplo, como o Mathieu Van Der Poel está fazendo, o Avancini ele teria que abrir mão de alguma coisa. Não, eu não vou fazer o Campeonato Brasileiro, eu não vou fazer o Pan-Americano, eu preciso descansar. O que há de concordar que seria desejável, mas é uma decisão super difícil. Né? Não dá para exigir que um atleta tenha uma decisão dessa. Então, eu acho que realmente ele tem que fazer, né? E o que talvez seja difícil é conseguir fazer esse calendário super exigente e adequar a intensidade e o objetivo para cada uma dessas competições. E daí chegou no ponto que eu gostaria de explorar. Ele chegou em Val di Sole, done, acabou, saí de lá sem nada. Ele tem menos de uma semana ou uma semana para recarregar as baterias. Sexta-feira, ele fez também um short track super estratégico, ele terminou na segunda colocação e daí ele postou, algumas pessoas comentaram que na verdade ele sentiu que ele faltou pouco para ganhar, que ele queria ter ganho do Van Der Poel. E daí é o momento da reflexão. Será que não é objetivos audaciosos demais sair de uma semana onde sofreu por conta do calendário exigente, chegar na semana seguinte, tentar ganhar um short track do Mathieu Van Der Poel, que até então é imbatível? Esse objetivo isolado, perfeito. Porque, se for ver quem são os dois caras do short track, o Mathieu Van Der Poel e o Avancini, certo? Se esse objetivo tivesse isolado, show. O problema é que o objetivo do Avancini, segundo ele, não é ganhar o short track, é ganhar o cross country. Então, o quanto essa força para ganhar do Mathieu Van Der Poel não interferiu na performance do domingo, considerando que semana passada foi uma semana de queda de performance por um calendário muito exigente. Nessa entrevista que eles fizeram antes, apareceu o Phil, que é o treinador do Avancini, e ele diz que um dos principais desafios dele como treinador é desacelerar o Avancini. Então vamos lá, para não parecer crítica. Ninguém, absolutamente ninguém, chega no lugar que o Avancini chegou não tendo uma personalidade forte, não tendo como uma meta vitória. O Avancini só está lá porque ele é um cara realmente obcecado por esse objetivo. Quando você pega uma pessoa que é obcecada por um objetivo, obviamente essa pessoa ela tem as certezas dela. E daí você tem o treinador que quer moldar um pouco para que aquilo funcione de uma forma, talvez, não é certeza, o treinador nunca tem certeza. O treinador tem uma sugestão. Ei, e se você fizer aquilo? E se você for mais estratégico? Ele fala assim, mas se eu for mais estratégico, eu vou perder esse meu ímpeto da vitória. Quando o treinador dele fala que uma das missões dele é desacelerar, porque se você perguntar para o treinador, ele fala assim, mas o quanto você quer que ele desacelere? Ele também não vai ter certeza. Entendeu? E daí se você perguntar para você, Avancini, mas o quanto você precisa ser mais estratégico para ganhar? Ele também não vai ter certeza. Então são duas pessoas com personalidades super fortes, o atleta, o treinador, mas ambos precisam fazer ajustes, mas eles também não têm certeza de qual que é o resultado do ajuste. E aí que entra, às vezes, uma relação de atrito, eu não diria de atrito, não sei se tem atrito positivo, tem? Pessoal de física, mas assim, aí que entra o lance do atrito, que são os dois têm o mesmo objetivo, mas eles precisam decidir quem que vai ceder um pouco. Deu a impressão nessas últimas etapas que o Avancini cedeu um pouco no aspecto estratégia. E daí, ao mesmo tempo, deve ter criado uma confusão, falar assim, ok, eu fui mais estratégico, mas não teve um ótimo resultado. Daí o treinador fala para ele, mas ao mesmo tempo, você talvez tenha feito força demais no short track. Daí o Avancini fala assim, mas eu tinha a chance de ganhar do cara que é o cara.
Daí o técnico fala, não, eu sei, mas você tem que lembrar que o seu objetivo é o cross country. Entendeu? Então eu só estou simulando uma conversa, treinador, atleta, então é uma torcida mesmo para que esses ajustes aconteçam e para que a gente veja o quanto antes o Avancini ganhar uma etapa da Copa do Mundo, porque eu acho que é realmente algo que está muito próximo. Ele eu estava conversando com a Clara agora há pouco, é muito louco que se você for pensar, todos os mountain bikers do planeta, todos, pega todo mundo que anda de mountain bike cross country no planeta, ele está entre os 3 melhores. Tchau, bom domingo para vocês. Feliz Dia dos Pais. O Avancini colocou uma coisa que foi muito bacana, foi até emocionante a hora que eu li. Ele falou assim, Dia dos Pais, né? Você dá um abraço na sua cria, ele que é pai, e eu que tenho um pequenininho aqui, eu sei o quanto é difícil ficar longe. Ele falou assim, ou você dá um abraço no seu pai, se você é filho, e ele falou que é tudo que ele gostaria de fazer, que é dar um abraço no pai dele. Então foi ali uma frasezinha do humano Henrique Avancini, que diante de toda essa pressão, todo mundo falando, o Samuca falando, o planeta falando, é muita pressão para esses caras. E como eu costumo dizer, a linha que divide torcida de pressão é muito tênue, muito tênue. E para mim fazer esses vídeos às vezes é relativamente difícil, porque eu sei que geralmente a torcida é muito maior do que o lado de analisar friamente. E eu acho que tem que ter só a torcida, mas para todo mundo que anda de bike, eu acho que analisar friamente ajuda a exercitar a nossa estratégia no dia a dia, nos nossos objetivos. E na hora de torcer, a gente tem que torcer pro cara, que é o que eu vou fazer em snowshoe na próxima etapa pertinho. É isso. Tchau. Bom dia. Feliz Dia dos Pais, né? Vai lá, dá um abraço no seu pai, ou pede pro seu pequenininho, fala, e aí, meu? Cadê meu abraço? É isso. Tchau, galera.